Vamos lá, meus amores. Vamos para o segundo vídeo. O segundo vídeo de teoria. Vamos para o Senado Federal. Se a Câmara dos Deputados é aquela que representa o povo, o Senado Federal é onde eu encontro os representantes dos estados e do Distrito Federal. Vou sair aqui da frente para que você possa me ver melhor. Aliás, ver o assunto melhor. O Senado Federal é onde eu encontro os representantes dos estados e do Distrito Federal. Anote, pois isso cai. Anote e anote com uma observação importante. Não há no Senado Federal representantes dos territórios. Veja, eu sei que não existem exemplos na prática. Mas você sabe que caso amanhã surja um território, esse terá direito de mandar para Brasília 4 deputados federais. Ele vai mandar para Brasília 4 deputados federais, não é verdade? Mandará para Brasília 4 deputados federais. E quantos senadores? Nenhum. Nenhum senador. Por que nenhum senador? Não vai mandar nenhum senador por um motivo muito simples. Porque o Senado só tem representantes dos estados e do Distrito Federal. No Senado não há representantes dos territórios. Certo? Tá bom? Eles são eleitos por um sistema que eu acho mais justo. Eles são eleitos por um sistema igual ao sistema do Executivo. O sistema do Executivo e do Senado. Executivo Federal, Estadual, Distrital e do Senado. É o sistema majoritário. O voto não vai para a legenda do partido. O voto é para o candidato. Fulano foi o candidato mais votado? Foi. Parabéns, fulano. Cicrano não foi mais votado? Não. Ô, Cicrano, que pena. Vá para casa, chore um pouco. E daqui a 4 anos você tenta de novo. Mas é fulano o mais votado, fulano é o eleito. Não é essa história de legenda do partido. Todo mundo já ouviu falar, né? Um candidato a vereador, um candidato a deputado estadual, a deputado federal. Você já ouviu alguém se queixando? Ah, papai recebeu um número bom de votos, só não foi eleito por causa da legenda do partido. Você já ouviu isso? Não já? Pois bem, isso vale para deputados. Ah, eu fui muito bem votado, só levei por causa da legenda do partido. Como assim legenda do partido? Porque o voto vai para um partido. Naquele meu exemplo do vídeo anterior, dos 25 deputados que Pernambuco manda, o partido A, o partido X, eu falei X, recebeu 20% dos votos. 20% de 25 dá 5. Ele vai ter que mandar, o partido tem direito de mandar 5 deputados federais para Brasília. É claro, ele vai mandar o mais votado dentre eles, o segundo mais votado, o terceiro, o quarto e o quinto. Certo? E o sexto, Nelson? O sexto não sou. Morreu, tchau. Não entrou porque a legenda do partido só deu para 5 deputados. Certo? Se ele tivesse recebido, sei lá, não 20, mas 40% dos votos, opa, ele teria direito a mandar 10 deputados. 10 deputados. E o 11º? Não sou. É pela ordem de votação. Aqui não. Aqui o sistema é proporcional. Quando você foi às urnas e votou para presidente da República, quem foi o eleito? Quem foi o eleito? Foi o presidente mais votado. Foi o presidente mais votado. Certo? Ah, Nelson, e governador? O governador foi o mais votado. E senador? Senador igualzinho ao executivo. Será eleito senador aquele que for o mais votado. Simples assim. Tá bom? Tá certo? Mas eu tenho que falar outra coisa para vocês. Eu tenho que dizer para vocês que o senador, como ele representa os estados, como o Senado representa os estados, o número de senadores por estado e Distrito Federal, claro, é o mesmo. Cada estado e Distrito Federal encaminha para Brasília 3 senadores. O sistema não é proporcional, quanto mais populoso, mais... Não. Cada um encaminha para Brasília 3, exatamente 3 senadores. Tá certo? Para um mandato de 8 anos. Veja, o maior mandato que nós temos. O mandato do senador é de 8 longos anos. E por isso mesmo, já que o mandato é tão longo, e o voto não foi para o partido, né? Se fosse para o partido, fulano morreu, chama o próximo da linha, chama o sexto. Mas como o voto foi para o candidato, a Constituição disse assim, pensou assim, poxa, 8 anos, em 8 anos acontece muita coisa. Eu vou arranjar um pneu step para esse cara. Um suplente. Mas a Constituição pensou melhor. Poxa, um suplente para 8 anos? Não, 8 anos acontece muita coisa. Ou em 8 anos muita coisa pode acontecer. Não. Eu vou arranjar 2 suplentes. Deputados não têm suplente. Porque
Porque como o voto foi para o partido, quando um daqueles 5 morrer, por exemplo, chama o 6º colocado daquele partido. Senador não. Senador, meus amores, tem que ter suplente porque o voto foi para ele e não para o partido. E aí o senador, por exemplo, foi eleito um governador do seu estado. Foi eleito governador, se afastou para exercer o governo do estado. Ai meu Deus, e agora? Agora entra o primeiro suplente. O primeiro suplente ficou tão feliz que teve um infarto e morreu. Ah, morreu? Morreu. O que acontece? Entra o segundo suplente. São 2 pneus histéricos. São 2 suplentes. Mas aí eu te pergunto, e se o cargo ficar vago assim mesmo? E se o senador original foi eleito governador, foi-se embora? Beleza? Aí veio o primeiro suplente. Beleza, esse cara teve um infarto de alegria e morreu. Ah, morreu o bichinho, coitado. O que acontece? Vem o segundo suplente. Mas se o segundo suplente foi cassado? Foi cassado por corrupção. Só um exemplo, né? Isso não acontece no nosso país. Se os 3 deixarem o cargo vago, o senador e os 2 suplentes. Quando você foi, há não muito tempo atrás, às urnas, você votou num senador, mas antes de você apertar a tecla verde, apareceu a foto do seu senador, do seu candidato, e a foto embaixo dos 2 suplentes. Pois bem, imagine que os 3 morreram. O senador convidou os 2 suplentes, botou no carro, vamos almoçar, e na hora que apontou o carro explodiu e bum, os 3 morreram. Os 3 morreram e o cargo de senador ficou vago. O que é que acontece se o cargo de senador ficar vago? Se o senador e os 2 suplentes não puderem ocupar o cargo. Olha o que diz o artigo 56 da nossa Constituição Federal. O artigo 56 da nossa Constituição Federal diz assim, meus amores: ocorrendo vaga e não havendo suplente. Opa, por que não havendo suplente? Porque os 2 já deixaram o cargo vago também. Faça a eleição para preenchê-la, para preencher a vaga, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Não entendi, Nelson. Como assim? É muito fácil. Direito constitucional é muito fácil. O senador foi eleito governador. Beleza. Veio o primeiro suplente que morreu, teve um infarto. Veio o segundo suplente para ocupar o cargo de senador e esse cara foi cassado. Certo? Os 3 deixaram o cargo de senador vago. O que acontece? Vamos ver. O mandato não é de 8 anos. Se faltar mais de 15 meses para terminar esse mandato, o Estado que deixou o cargo vago, o Estado daquele senador, vai às urnas para votar em um senador com seus 2 suplentes. Eu não entendi nada, não entendi até a calma. Respira, respira e olha para mim. Olha para mim, preste atenção, preste atenção. Imagine, meus amores, que o senador Bichinho da Goiaba, também chamado de Tapuru, representa o seu estado. Certo? Não sei qual é o seu estado, representa o seu estado. Tapuru é o representante do seu estado. Ele tem 2 suplentes, não é verdade? Tapuru tem 2 suplentes, tem fulano e cicrano. Tapuru, fulano e cicrano morreram. Morreram. Certo? Morreram. Os 3 morreram e deixaram o cargo de senador do seu estado vago. O que acontece? Vamos ver. Falta mais de 15 meses. Dos 8 anos de mandato, falta mais de 15 meses de mandato. Tem mais de 15 meses a ser cumprido o mandato? Se a resposta for sim, Nelson, tem mais de 15 meses. Então, o seu estado vai às urnas só para votar num senador com 2 suplentes. Em um senador com 2 suplentes. Certo? Ele entra no cargo e fica apenas o período restante do seu antecessor. Ele não vai ter um mandato de 8 anos, ele vai ter um mandato apenas no período restante. Mas, Nelson, e se, você deve estar perguntando, e se, deixa eu mudar aqui, e se faltarem menos de 15 meses? Se faltar mais de 15 meses, eu já sei. Se faltar mais de 15 meses, novas eleições para um senador. Aquele estado especificamente vai às urnas eleger um senador e 2 suplentes. Ótimo, maravilha. Esse novo eleito ficará apenas o período restante do mandato. Mas e se faltarem 15 meses ou menos? Se faltarem 15 meses ou menos, senhoras e senhores, o estado fica com um senador menos. Se faltar 15 meses ou menos, o estado fica com um senador a menos. Vamos lá. O senador do seu estado faleceu. Os 2 suplentes morreram juntos, de desgosto. Faltam 12 meses, falta 1 ano para encerrar o seu mandato. Faltava 1 ano para encerrar o seu mandato. Certo? Ele já está no 7º ano de mandato. Falta menos de 15 meses.
Se falta 15 meses ou menos, o seu Estado ficará com um senador a menos. Fica com um senador a menos mesmo. Tá certo? Tá claro isso? Dúvidas? Dúvidas? O Senado, você sabe, deixa eu sair aqui da frente, só um segundinho. O Senado, você sabe, o mandato é de 8 anos. Olha para mim aqui embaixo. O Senado, o mandato é de 8 anos. 8 aninhos, 8 aninhos. Não é? O Senado tem mandato de 8 anos. Mas como é que eu vou às urnas a cada 4 anos? Se o senador tem mandato de 8 anos, por que é que eu vou às urnas a cada 4 anos? Olha a frase. Porque o Senado se renova parcial e alternadamente. No Senado, há uma renovação parcial e alternada. Parcial e alternada. Não são 3 senadores por Estado e Distrito Federal? Pois bem, na última eleição, você foi às urnas e votou em um senador. Um dos 3. Isso quer dizer que na próxima eleição, você vai às urnas votar em 2 senadores. E na próxima, um senador. E na outra, 2 senadores. E na próxima, um senador. O Senado se renova parcialmente. Você não vai ver votos, eleições para 3 senadores. Não, nunca, jamais. Certo? Agora, se na última eu votei em 1, na próxima será em 2. Depois 1 e depois 2. Por quê? Porque não é só parcial. A eleição é parcial e alternada. Alternada. Nunca o Senado terá 3 senadores do mesmo estado inexperientes. Por que, Nelson? Porque, pelo menos em eleições normais, porque a votação ela é alternada. 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Sempre. Tá certo? Tá claro isso, meus amores? Bom, diante disso, sabendo que a renovação é parcial e alternada, eu vou para um ponto mais técnico da nossa aula, mas sabendo que a renovação é parcial e alternada, antes de chegar no ponto técnico, deixe-me encerrar esse videozinho aqui. E daqui a pouco a gente entra eu vou falar um pouquinho das sessões legislativas. Bom, enfim. Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Até a próxima.